This call is now being recorded. Good morning, second year. Bom dia, segundo ano. Vamos dar início à aula da nossa quinta semana, ok? Da segunda unidade, certo? Bom, para começar, vamos projetar aquela telinha nossa do caderno de apoio. É isso aí aqui. Ela vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Chegou o caderno de apoio. Bom, nossa trilha de número 6, o tema dela é self, ok? Self nada mais é do que um autorretrato, né? Quando você faz uma imagem de você mesmo, tá? As pessoas começaram, quando o termo começou a ser usado aqui no Brasil, self, algumas pessoas achavam que selfie era apenas uma foto, qualquer foto, né? Então era comum ver gente dizendo assim: pega meu celular aqui e faz uma selfie aí para mim. Quer dizer, queria que tirasse uma foto e pedir uma selfie, não sabendo ou sem saber ainda que selfie é um autorretrato. A pessoa tem que estar presente na imagem, né? Quem está tirando, quem está fotografando tem que estar presente na imagem. Mas vamos lá para o nosso ponto de encontro da trilha 6. Lembrando, quem está entrando na sala agora, dá um pulinho lá no chat e registra a presença escrevendo a palavra presente. Ponto de encontro. Hello, dear student. I wish you are very well. Olá, estudante. Eu desejo que vocês estejam bem. Desde os tempos remotos, os homens sempre foram fascinados não só pela sua própria imagem, mas também pela imagem dos seus semelhantes. Bustos, moedas, pinturas, medalhões, estátuas eram formas artísticas de representação das imagens dos seres humanos. Hoje, graças aos avanços tecnológicos, nossas aparências, emoções e fases da vida são expressas por meio de fotografia, do autorretrato ou da selfie. É por esse mundo que vamos caminhar agora. Nós não vamos trabalhar com essa ideia de autorretrato, foto. Bom, vamos ao botando o pé na estrada. Botando o pé na estrada. Geralmente possuímos fotografia de nossa imagem e de nossos familiares e amigos das diferentes fases da vida. Quem não tem foto aí de quando era criança? Vocês não, vocês são adolescentes, né? Mas vocês devem ter foto de quando vocês eram bebês, crianças ainda de menos de 5 anos e tal. E devem ter fotos atuais, evidentemente. Eu, no caso, que já sou adulto, eu tenho foto de quando eu era criança, quando eu era jovem, de quando eu tinha menos idade do que eu tenho hoje, né? Mas todo mundo tem. Mas você já desenhou ou pintou o seu retrato? Alguém aqui já fez isso? Acho que só Edivaldo é que tem a habilidade de desenho, parece aqui, né? No grupo. Tem mais alguém que tem a habilidade de desenho? Não tenho habilidade com desenho, não, Luciano. Não, Edivaldo? Minha habilidade é outra. Tá. Foi mal, então. Alguém aqui do grupo que está na sala agora assistindo a aula tem habilidade com desenho? Não? Então vocês, pelo jeito, vocês são iguais a mim. Eu também não tenho habilidade nenhuma com desenho. Já desenhou ou pintou retratos de outras pessoas? Artistas como Tarsila do Amaral, Rembrandt van Rijn, eu acho que esse é o nome dele, Vincent van Gogh e Frida Kahlo e muitos outros pintaram autorretratos ou retrataram das mais variadas formas outras pessoas da sociedade. O homem sempre gostou muito da sua própria imagem, né? Então, por essa razão, as pessoas gostam de fazer seus retratos, seus autorretratos, se pintar, se fotografar, né? Por gostar muito da própria aparência. Eu diria que o ser humano é apaixonado pela própria aparência dele, independente de ser bonito ou ser feio.
as pessoas são apaixonadas pela própria aparência. Um autorretrato é uma pintura que o artista faz de si mesmo, enquanto o retrato é uma forma de representação da imagem de outra pessoa feita pelo artista. Então vamos lá, vamos recapitular. O que é um autorretrato? Um self-portrait. Um autorretrato é aquela imagem que você faz de você mesmo, tá? E o retrato? Portrait. Retrato é a imagem que você faz de uma outra pessoa, tá bom? Porém, será que esses gêneros textuais traduzem a imagem real da pessoa ou expressam apenas o modo como o artista se vê ou vê o outro naquele momento da feitura da arte? Dependendo do artista, né, a imagem pode ser muito fiel ou pode ter a forma como a pessoa enxerga a outra, né? Pode ser uma caricatura também, né, Luciano? Pode ser uma caricatura, exatamente. Pode ser uma caricatura. E a caricatura, ela se caracteriza por você pegar um traço marcante da pessoa e exagerar nesse traço. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver caricaturas de uma pessoa que tem uma testa grande, né? Aí a caricatura dela sai com uma testa imensa, praticamente maior do que o restante do rosto. Ou alguém que tem um nariz grande, a boca grande, ou pequena demais, ou o nariz pequeno demais. Então, esses traços marcantes, eles são bem exacerbados na hora de fazer uma caricatura. Enquanto que num retrato ou autorretrato, isso não ocorre, né? A pessoa que está fazendo, ela tenta ser mais fiel possível à imagem que ela está vendo. Lendo as paisagens da trilha, vamos conhecer os autorretratos de duas pintoras que sempre estiveram à frente de seu tempo. Frida Kahlo, a mexicana, e Tarsila do Amaral, que é brasileira. Aí, David chegando agora. Frida, mexicana, mulher de personalidade fortíssima, pintou 55 autorretratos que representam a sua realidade marcada por dor e sofrimento físico e emocional. Tarsila do Amaral, um dos principais nomes da pintura brasileira, pintou paisagens rurais e urbanas do nosso país, além de muitos rostos e autorretratos. Tá? E aí nós temos figura 1 e 2. Essa à esquerda, figura 1, é a figura de Tarsila do Amaral, né? Vocês podem verificar aí, a pintura aparentemente não tem, é só o rosto dela, né? Só a cabeça. E a figura 2 aí nós temos, nós temos o autorretrato de Frida Kahlo, né? Olha a representação dela aí. Veja que ela é quase uma monocelha, né? A sobrancelha dela é bem larga, quase se unindo ali no meio. Tinha um pequenino bigodinho ali também, mas essa pintura é feita por ela, né? Então era a forma como ela se via, se identificava. Nós temos os links aqui, que essas imagens estão disponíveis, né? Aqui nós temos um retrato, porque esses de cima aqui são autorretratos, tá? A pessoa representada aqui foi ela que se pintou, né? Embaixo nós temos retratos. No caso, são imagens de pessoas que foram feitas por outros. Aqui nós temos o retrato de Oswald de Andrade, um escritor brasileiro da década de 20, contemporâneo de Tarsila do Amaral. E temos ali também o retrato de Natasha de Gelman, eu acho que é assim o nome dela, né? Era muito comum, principalmente na Idade Média, as pessoas terem seus retratos em casa, né? Alguém de vocês certamente já deve ter entrado numa residência daquelas antigas e que tem assim na parede um quadro parecendo uma foto das pessoas, um quadro que era para ser uma foto, mas assim parece muito uma pintura,
Essas são as coisas antigas. Normalmente, os avós, seus avós, bisavós é que devem ter uma dessa em casa, né? Pessoal, quem foi entrando na sala, dá um pulinho lá no chat, coloque a palavra presente, viu? Aqui nós temos o link que vocês podem acessar para visitar essas imagens. Observe as imagens 1, 2, 3 e 4 e responda as questões a seguir em seu caderno. Nós teremos isso como atividade, viu? Então, apenas pense a respeito. O que os autorretratos revelam sobre a personalidade de Tarsila do Amaral e Frida Kahlo? Vocês acham que só de olhar para um autorretrato desse dá para a gente falar algo a respeito da personalidade da pessoa? Só pela... Oi, fala, Edvaldo. Eu acho que não, Luciano. Só de olhar para a imagem, não, né? Psicologicamente, fazer uma análise psicológica só olhando a fazer uma análise da personalidade da pessoa olhando só uma foto, um retrato, é meio complicado, né? Se bem que ambas aparecem aqui, assim, sem sorriso, né? Frida Kahlo, então, sem sorriso nenhum, bem séria. Talvez seja uma pessoa, talvez fosse, né? Porque já morreu, uma pessoa bem compenetrada, uma pessoa bem tímida, talvez. Mas isso tudo é especulação que a gente faz só de olhar para a imagem, né? Não dá para fazer uma análise, dá para especular. Aqui, e a segunda pergunta é: quais os sentimentos que as telas exprimem? Esses sentimentos é o que você sente ao olhar para a tela, tá? Vamos passar, então, para o Explorando a Trilha. Texto 1, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, deixa eu regular aqui direitinho, um minutinho só. Tarsila do Amaral was born in a small town in São Paulo in 1886, and she died in 1973. She painted self-portrait, national and social themes, and illustrated a book of poems by Oswald de Andrade. In 1922, she joined the Group of Five, Grupo dos Cinco, a group of modernist artists which defended the ideas of the Modern Art Week, Semana de Arte Moderna. Her most important and famous canvas is perhaps Abapuru. Canva é tela, viu? É um quadro. Abapuru. A painted inspired by Andrade's Anthropophagy Manifesto. It means man who eats in the Tupi-Guarani language. Anthropophagy means transforming the dominant European culture into a national culture. Esse texto fala a respeito de Tarsila, né, e do movimento que ela participou, que era um movimento chamado Manifesto Antropofágico. Ele dizia que os artistas brasileiros deveriam comer, como eles gostavam de dizer, né, a arte europeia para poder fazer a arte brasileira. Né? Era interessante na época. Tinham pintores, escritores, músicos, era um grupo razoavelmente repleto de grandes artistas. Tá? Aqui está a tela, Abapuru, né? Certamente vocês conhecem, já devem ter visto essa tela em algum lugar, na internet, ou em algum local que vocês entraram. Quem já visitou museu já pode ter visto. É evidente que não é a mesma tela, mas é uma representação dela, né? Bom, depois de ler os textos 1 e 2, responda as questões a seguir. Aqui agora nós temos uma série de questões que estarão na nossa tarefa também, né? Estarão na nossa tarefa. What kind of tests are they? Who is Tarsila do Amaral? When was Tarsila born? Where was she born?
What is her most important painting? What is the painting about? Is Abapuru a self-portrait or a portrait or neither of them? Why? E aí nós temos aqui textos complementares, né, a respeito de Tarsila do Amaral. Certo? Deixa eu parar essa apresentação aqui para a gente passar para o roteiro. A aula de hoje é rápida. Vamos apresentar o roteiro agora. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Isso, chegou aí o roteiro. Roteiro da semana 5, né? Aulas 1 e 2, segunda unidade, segundo ano. A trilha é a trilha 6, Self. Aí nós vimos lá o ponto de encontro, fizemos a leitura, botando o pé na estrada também. No Lendo as Paisagens da Trilha, fizemos a leitura, né? Porque olhar para uma imagem é um tipo de leitura do autorretrato de Tarsila do Amaral, do autorretrato de Frida Kahlo, do retrato de Oswald de Andrade e do retrato de Natasha Degelman. Passamos pelo Explorando a Trilha também, fizemos a leitura do texto 1, Tarsila do Amaral, e do texto 2, que é uma figura, né? O Abapuru. Quais são as tarefas, então, para essa quinta semana? Tarefa aula 1, data de entrega dia 7/6/2021. Depois de fazer a leitura das figuras 1, 2, 3 e 4, responda as questões pedidas. Então, são aquelas duas questõezinhas que eu mostrei para vocês, né? O que os autorretratos revelam sobre a personalidade de Tarsila do Amaral e Frida Kahlo? Quais sentimentos as telas exprimem? Então, vocês podem elaborar a resposta e colocar nessas linhas, tá? Lá no formulário que eu vou disponibilizar para vocês, tem a figura 1, a imagem, e aí vocês entram com o texto. Deixando claro, como Edivaldo bem disse, é muito difícil analisar a personalidade de alguém apenas por uma imagem, mas vocês têm a possibilidade de especular, ok? Então, essa é a tarefa de número 1. Alguma dúvida? Edivaldo? Não, Luciano. Não, prof. Resposta em português, Luciano? Resposta em português, Marivan. Pergunta em português e resposta em português, ok? Essa semana tá mais fácil. Então, já que não tem dúvida da tarefa 1, vamos à tarefa 2, também para ser entregue no mesmo dia. Depois da leitura do texto 1 de Tarsila do Amaral e do texto 2, que é a figura Abapuru, né? Respondam às questões oferecidas no Explorando a Trilha. As questões são aquelas que a gente acabou de ver em inglês. Tá vendo? What kind of texts are they? Que tipo de textos são esses? Who is Tarsila do Amaral? Quem é Tarsila do Amaral? When was she born? Quando ela nasceu? Where was she born? Onde ela nasceu? What's her most important painting? Qual é a pintura mais importante dela? What's the painting about? A respeito do que é a pintura? Is Abapuru a self-portrait or a portrait? Or neither of them? Why? O Abapuru é um autorretrato, é um retrato ou nenhum dos dois? Por quê? Né? Aqui, Marivan, vocês vão responder em inglês, viu? Essas 7 questões. Tá certo? Tem lá o formulário também abertozinho, vai estar lá aberto. Vocês vão. Eu sugeriria a vocês que abrissem o roteiro primeiro, né? Respondessem essas questões, elaborassem as respostas para essas questões e depois abrissem o formulário e dessem entrada nelas. Tá ok? Ó, semana 1 aqui, ó. Eu preciso mudar. Isso aqui é semana 5. Eu vou fazer a correção antes de colocar no Google Classroom para vocês. Então, alguma dúvida, pessoal, a respeito de alguma das duas tarefas? Hein? Cláudio, Fernanda? Nenhuma, Luciano. Não. Cláudio está tudo tranquilo. Então, Ô, beleza, Luciano. pessoal. Oi.
Todas é Vou para falar. responder em português, né? A primeira atividade e a segunda. Não. A primeira atividade é em É em português. português. A tarefa 1 em português, a tarefa 2 em inglês. Tá? Ah, tá. É isso que eu falo. O que eu Obrigada. falo sempre para vocês é o seguinte, ó. Pergunta em português, resposta em quê? Resposta em português. Pergunta em inglês, resposta como? Resposta em inglês. Mas aqui são curtinhas as respostas, né? Tomem por base o texto e quem tiver um pouco mais de paciência, acesse os links que estão logo depois do texto e da imagem do Abapuru, porque vocês podem colher maiores informações. Se bem que no texto que a gente leu tem tudo isso aqui, tá certo? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo, Luciano. Tudo tranquilo, né? Bom, gente, então é isso. Eu vou finalizar a gravação para a aula não ficar muito grande. Antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Alguns de vocês participaram da aula de linguagens no sábado, né? Lembrando que o trabalho que foi pedido nessa aula, ele vale de 0 a 3 pontos, ok? Vocês, alunos do segundo ano, deixa eu olhar aqui, o segundo MB e o segundo MC estão com a professora Eliene. Se ela ainda não postou no Google Classroom de vocês as orientações para o trabalho, ela vai postar, tá? Na verdade, o segundo ano está comigo e com ela, tá? Só que como tem 4 turmas, a gente fez uma divisão, ela com o B e o C e eu com o A e o D. Lembrando que se tiver dúvida, pode procurar qualquer um dos dois no horário do plantão para receber a orientação do trabalho, certo? O trabalho é bem simples, vocês vão ter 4 temas dentro de mídias digitais e vão escolher um dos temas e escolher um gênero textual para elaborar o trabalho. Então pode ser um cartaz, pode ser uma peça de propaganda, o cartaz pode... Espera aí que eu lhe respondo, viu, Ariane? A peça de propaganda pode ser feita no Canva, pode ser feito no PowerPoint, pode ser feita à mão, se for o caso, né, numa cartolina e ser fotografado depois, contanto que façam. É uma nota, né, então se você ficar sem ela, já vai ter problema para fechar a média nessa unidade. Quantas pessoas em cada grupo de trabalho? Até 5, tá? Até 5. Vocês não têm a necessidade de se reunir fisicamente, né? Pode abrir uma salinha dessa do Meet, do Google Meet, e fazer uma reunião, discutir o trabalho, e aí cada um ficar responsável por alguma coisa, né? Se utilizarem o Canva, pode fazer individualmente? Ô, Nayane, pode sim, pode. Aqueles alunos que têm mais dificuldade de se reunir, de trabalhar em grupo, pode fazer só também, não tem problema não, tá? Sem problema nenhum. Como eu ia dizendo, como a gente hoje tem alguns programinhas que a gente utiliza para isso, então assim, eu posso começar, vou fazer todo o fundo do meu trabalho, todo o background sou eu que vou fazer, e uma vez pronto lá no Canva o background, eu vou mandar para a Rosana, porque é a Rosana que vai colocar as figuras, e depois a Rosana vai enviar a Edivaldo, porque é ele que vai colocar o texto. Isso já foi discutido, a gente já entrou em acordo. Assim, tem como fazer um trabalho em grupo sem precisar sair de casa, tá certo? Então é isso. Mas não deixem de fazer o trabalho de maneira nenhuma. Eu vou me despedir apenas porque eu vou encerrar a gravação, ok? Goodbye, see you next week.